questão. Primeira questão aí é uma questão de interpretação bem bacana, né? É de térmica, de radiação térmica em especial. O corpo humano é capaz de absorver e emitir calor de diferentes maneiras, uma delas por irradiação. Para quem não sabe, a gente está emitindo o tempo todo ondas infravermelho, né? Ondas eletromagnéticas do tipo infravermelho, que está produzindo aí, né, calor. Esse está produzindo um calor que tenta se dissociar aí no ambiente. A diferença entre o fluxo de energia irradiada da pele para o ambiente e a energia absorvida pela pele proveniente do ambiente é chamada de potência líquida. Ele nos ensinou aí um conceito. De fato, isso daí não é muito complexo, né? Porque quando você tem uma grandeza líquida, você está se referindo ao saldo. É tudo que ele, né, tem positivo menos o que está negativo. Uma grandeza líquida, por exemplo, né? Uma conta corrente líquida, né? Uma chegada de dinheiro negativa quer dizer o quê? Que você perdeu mais do que ganhou. Então isso daí é a potência líquida. É o total que ele irradia positivamente, está mandando para o ambiente, subtraindo, né? Ele falou a diferença, aquela que ela absorve. Assim, a potência líquida PL corresponde ao fluxo líquido, ganho ou perda de energia do corpo humano por segundo por irradiação. Considerando que a temperatura da pele humana é de aproximadamente 33,2 graus Celsius, que naturalmente é um pouco abaixo da temperatura interna, a uma temperatura ambiente de aproximadamente 20 graus Celsius, a assinale alternativo corresponde ao módulo do fluxo líquido de energia por dia por uma pessoa em unidade de caloria alimentar. Uma caloria alimentar vale 4 vezes 10 a terceira joules. Ele colocou aí os dados que eu vou ler com vocês, só um detalhezinho. Ele quer saber a energia e ele falou a fórmula da potência, né? Para você focar na pergunta. Tá bom. Dados. Você tem uma pessoa que vai, né, fazer a energia sair dela, vai irradiar, só que ela vai absorver também. Então, a área da pele humana, 1,5 metro quadrado. Show de bola. Poder emissivo do corpo negro a 33,2 graus Celsius, né, que é o corpo dele, 498 watts por metro quadrado. Poder emissivo do corpo negro a 20 graus Celsius, 418 watts por metro quadrado. A emissividade e absorvidade da pele humana, aproximadamente 0,98. Tá, isso daí é uma informação que a gente não vai se preocupar, tá bom? Porque a emissividade e absorvidade da pele humana tem a mesma taxa. Se tem a mesma taxa, né, você vai se preocupar apenas com a potência útil aí que ele está nos ensinando. Despreze variações de temperatura da pele humana e do ambiente ao longo do dia. Nós precisamos, obviamente, de uma fórmula para iniciar isso. E a fórmula mais segura é aquela que ele acabou de ensinar. Ele nos disse que a potência líquida, colocar aqui a potência líquida, é a subtração, a diferença entre a potência irradiada e a potência absorvida. Então, isso daí é o nosso foco. A potência líquida que ele nos ensinou é a potência irradiada que a pele humana está mandando embora, menos aquela que ela absorve. Naturalmente, se ele irradiar a mesma quantidade de potência que ele absorve, né, no mesmo tempo, obviamente, significa que não vai ter alteração alguma na energia dele, né? E você sabe que isso daí tem impactos biológicos. Então, simbora, vamos resolver aqui. A potência líquida é energia por tempo. Então, vou colocar aqui a quantidade de energia, vou chamar de Q, sobre o tempo T. A potência irradiada, né? Ele falou ali da irradiação. Irradiação tem a ver com o quê? Tem a ver com o que ele emite, né, do corpo humano. O corpo humano tem 33,2 graus Celsius, então são 498 watts por metro quadrado. Só que são 1 metro quadrado e meio. Então, 498 watts em 1 metro quadrado. Em 1,5 metro é só multiplicar por 1,5 metro, né? Então, 498
vezes 1,5. Menos a absorvida vale 418, porque é o ambiente, né? 418 vezes 1,5 também, porque é por metro quadrado. Um detalhe interessante é que 498 vezes 1,5 menos 418 vezes 1,5 dá 480 vezes 1,5. A quantidade de energia é o que a gente quer. E o tempo ele falou ali. Ele falou que é por dia. Por dia, um dia tem 24 horas. Tá bom? E cada hora tem 3.600 segundos. Bom, então essa quantidade de energia vai ser 480 vezes 1,5 vezes 24 vezes 3.600. Só um detalhezinho, isso daqui vai sair em joules. Ele quer em caloria alimentar, onde uma caloria alimentar são 4 vezes 10 a terceira joules. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar por uma caloria alimentar e dividir por 4 vezes 10 a terceira joules. Porque uma caloria alimentar é a mesma coisa que 4 vezes 10 a terceira joules. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando por uma coisa e dividindo por ela mesma. Não vai ter mudança. O interessante aqui é que o joule vai embora e o que sobra, de fato, é a caloria. Fazendo essa continha aqui, só para agilizar, 480 vezes 1,5 vezes 24 vezes 3.600 e dividido ainda por 4 vezes 10 a terceira, vai dar 2.592 calorias. Ele pediu aproximado. Isso daqui é aproximadamente 2,5 ou 2,6 vezes 10 a terceira calorias, permitindo que a gente marque aí a letra A. Naturalmente, aquela dica que eu te dei é válida. Ele não apelou, né? Ele olhou assim, tipo, legal, eu vou cobrar uma questão de térmica, de radiação. Ele ensinou aí o que era potência líquida. Você, lembrando que potência é energia por tempo, você determinava a energia sem muita dificuldade. Acho que o maior problema neste momento dessa prova, nessa questão em especial, é você se ligar nas contas, né? Fazer as contas aí. Sempre que eu puder, eu vou agilizar aí para você, tá bom? Para a gente poder gastar mais tempo no que interessa, que é a física. Então, primeiro, térmica é bastante cobrado, que bom, é bastante cobrado, e a cobrança não é apelativa conforme você vê aí. Vai ter questãozinha mais interessante chegando, né? Vai ter questão mais interessante. Vamos ver o que rola aqui. Olha essa próxima questão aí que tem a ver com ciclo de Carnot e termodinâmica. Vamos dar uma olhada nela. Considere duas máquinas térmicas ideais, 1 e 2, que operam respectivamente segundo o ciclo de Carnot e de Diesel, conforme mostra a figura. Lembrando aí, ciclo de Carnot é aquele que tem o máximo rendimento, né? Ele é idealizado, ele tem duas adiabáticas e duas isotérmicas, né? Tá bom. E o segundo é o ciclo Diesel, que é real, ele não é ideal. A máquina 1 opera entre as temperaturas 500 Kelvin e 200 Kelvin e rejeita 100 kJ de calor. A máquina 2, diesel, realiza o mesmo trabalho total que a máquina 1. No entanto, 20% desse trabalho é realizado durante a expansão isobárica, de 1 para 2, em que o volume do cilindro varia de 1 vezes 10 a menos 1 metro cúbico para 3 vezes 10 a menos 1 metro cúbico. Qual a pressão da mistura do cilindro durante esse processo isobárico? Mais uma vez, eu quero que você tenha foco. Tem várias informações, eu sei o que a gente tem que fazer aqui, só que você tem que focar na pergunta. Estratégia de prova, ainda mais numa prova DEFON, que
pode te dar um certo trabalho, um certo desgosto, ter que fazer aí umas continhas. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, o que ele quer? A pressão na mistura durante o processo isobárico. O que eu tenho que lembrar? No isobárico, o trabalho, né, na isobárica, aí, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Você sabe qual é a variação do volume, porque ele foi de 1 vezes 10 a menos 1 para 3 vezes 10 a menos 1. Então, você está ligado aí. Então, a variação do volume você tem. Para descobrir a pressão, está te faltando o quê? O trabalho. Então, a gente precisa descobrir qual é o trabalho da primeira máquina. O trabalho total da primeira máquina vai ser igual ao trabalho total da segunda máquina, foi o que ele falou, mas apenas 20% disso fica na isobárica. São alguns detalhes que você tem que ficar ligado. Então, olha só, primeira máquina, um ciclo de Carnot. Gente, você viu o que é um ciclo de Carnot? Primeira coisa que você faz, rendimento. Rendimento da máquina de Carnot, rendimento máximo. 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. Detalhe especial. Na prova da EFON, ele não costuma ficar brincando com isso, não. Mas um detalhe especial. Se a questão é de termodinâmica, toda a temperatura tem que estar em Kelvin. Ele pode fazer uma gracinha de colocar em Celsius para que você tenha que somar 273 para encontrar em Kelvin. Mas aqui ele já colocou. A fria era 200 e a quente era 500 Kelvin. Ó, posso simplificar aqui, essa conta está de boa. 1 menos 2 quintos são 3 quintos. 3 quintos é 60%, tá bom? 0,6, que são 60%. Esse é o rendimento da máquina 1. Para descobrir o trabalho da máquina 2, você tem que descobrir o trabalho da máquina 1. Ele falou que ele rejeitou 100 kJ de calor. Então, peraí. Vamos ser prático aqui. Ele aproveita 60%. Portanto, ele desperdiça 40%. Eu vou descobrir qual é o calor total, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? O aproveitar é o trabalho e o desperdiçar é o calor que vai para a fonte fria. Ele desperdiçou 100 kJ, né? Como é que eu descubro o calor total? Olha que massa. Se você não está ligado nisso, fica ligado aqui. Olha só, presta atenção. Um pouquinho de porcentagem para você. Como é que você calcula 40% de uma determinada grandeza que é o 100%? Como é que você faz isso? Você chega lá e, de repente, se você tem o 100%, você pode fazer uma regra de 3. Porém, se você já está aqui encarando a prova da EFON, que é mais trabalhosa, eu aconselho que você tenha menos trabalho aí, possível, né? Vai, né, perder, né, suas horas aí de prova com a questão de mecânica. Na de termodinâmica, não. Então, porcentagem. Se você tem uma determinada grandeza e você quer calcular 40%, você multiplica por 0,4. Você calculou os 40%. Agora, se eu quiser fazer o contrário, eu tenho 40% e eu quero saber qual é o 100%. Aí é só você fazer o contrário, né? Se determinar o 40% a partir do 100% é multiplicar por 0,4, significa que calcular o 100% a partir da porcentagem de 40% é só você dividir por 0,4. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui uma coisa desse jeito. A gente vai fazer exatamente o contrário. Ó, ele desperdiçou 100, mas esses 100 kJ que ele desperdiçou é 40%. Quanto será o total? Então, o que eu vou fazer aqui para descobrir o total? A quantidade de calor total, calor da fonte quente. Ah, meu Deus, fiz errado ali. Quantidade de calor da fonte quente, que é o total. É só pegar os 100 kJ e fazer o quê? Dividir por 0,4. Porque o 100 kJ já é o 40%. Tá bom? Isso daqui é a mesma coisa que 1000 por 4, que é 250. Quer dizer que o total é 250.
Este é o total. Esse total tem um aproveitamento em trabalho e tem um desperdício para uma fonte fria. O desperdício para a fonte fria, você já sabe que são 100. Então, o que ele aproveita é 150 como trabalho. Tá bom? Agora, olha que bacana, vamos focar na 2. Na máquina 2. Ele falou que o trabalho total que a máquina 1 faz é igual ao trabalho da máquina 2. Então, aqui eu tenho um trabalho de 150 kJ. Então, aqui o trabalho também é de 150 kJ. Mas tudo isso está na isobárica? Não. Na isobárica, eu tenho apenas 20%, ou seja, 0,2 dos 150 kJ. Quilo é 10 a terceira, né? É a pressão vezes a variação do volume. Do 1 vezes 10 a menos 1 para o 3 vezes 10 a menos 1, ele variou 2 vezes 10 a menos 1. Agora acabou, né? Acabou, gente. É só fazer essa continha. Então, quem vai ser a pressão? 0,2 dividido por 2 é 0,1. Vezes 150 vezes 10 a terceira. Menos 1 é 10 a quarta, né? 3 menos 1 é 3 mais 1. Tá bom? E aí vai dar quanto? Eu só tenho um que tem 1,5 ali, né? Então, vamos lá. É 1,5. Né? Anda 2 ali, 10 a sexta. 0,1 vai tirar 1. 10 a quinta. Pascal. E acabou. Letra A. Né? Não era, de fato, uma questão cabulosa. Não é cabulosa, mas ela teve muitos detalhes. Né? Ela não foca muito na álgebra, mas sim nos números. Né? A térmica, a termodinâmica, elas são práticas. A mecânica, ela é algébrica. Você precisa de muita abstração. Mas é óbvio que daqui a pouquinho a gente vai atacar as de mecânica. Eu estou deixando aí para o finalzinho dessa nossa super revisão da EFON, tá bom? Então, quando a gente atacou aqui essa questão, só dando uma relembrada aí, eu foquei, eu foquei na pergunta. Ele queria saber na isobárica quanto que era a pressão. Então, trabalho, pressão vezes variação do volume. Variação do volume a gente precisava do trabalho. Ele falou que o trabalho na máquina 2 era igual ao trabalho da máquina 1. Então, eu fui atrás do trabalho da máquina 1, usando o ciclo de Carnot. Viu que tem um ciclo de Carnot, você já vai escrever. O rendimento é 1 menos temperatura fria dividido por temperatura quente. Aí você descobre o quanto que ele aproveita percentualmente. O aproveitamento é trabalho, o desperdício é calor que vai para a fonte fria, né? Massa. É interessante que as perguntas da EFON, assim como foi visto nessa questão, elas fogem um pouquinho do nosso padrão, do que a gente realmente espera, né? Normalmente a gente espera saber qual é a quantidade de energia. Ele queria a pressão, né? Um pouquinho esquisito, né? Agora mais uma aí de física térmica, né? Considere duas barras homogêneas agora com respeito à condução de calor, com a mesma área A de seção transversal. Comprimentos L1, 1 metro, e L2, 2 metros, e condutividades térmicas K1, 1, de 300 watts por metro Kelvin, e K2, 200, conforme mostra a figura. Considerando que o lado direito está em equilíbrio térmico com a temperatura T1 de 0 graus Celsius, que o lado esquerdo está a temperatura T2 de 100 graus Celsius, que o fluxo de calor se dá em regime estacionário e que não há troca de calor ao longo da superfície lateral das barras, determina a temperatura T0 na junção das barras. Bom, para você ficar antenado nessa questão, primeiro você tem que compreender que se uma extremidade está a uma temperatura maior do que a outra extremidade, significa que o calor vai fluir do lado mais quente para o lado mais frio. E se o regime é estacionário, quer dizer que esse fluxo de calor é uniforme. Então a mesma quantidade de energia vai passando, né, uniformemente, com a mesma taxa por todas as duas barras, né? Por todas as duas barras.
Isso daqui parece muito circuito, só que não é um circuito elétrico, é um circuito térmico, onde você tem aí duas barras que estão em série entre si. E em série, a corrente elétrica não é a mesma? Quando você conecta dois resistores em série entre si, o fluxo de corrente elétrica é o mesmo. E acontece a mesma coisa aqui, tá bom? Então, o fluxo que passa pelo 1 é igual ao fluxo que passa pelo 2. Só uma coisinha, ele falou que a temperatura 1 é 0 graus Celsius e a temperatura 2 é 100 graus Celsius. Interessante, o fluxo vai do quente para o frio. Então, vai passar um fluxo de calor aqui, que eu vou chamar de φ, que é igual ao fluxo que passa por aqui, que eu vou chamar também de φ. É como se a corrente elétrica fosse a mesma. Para resolver isso daqui, você tem que lembrar a lei de Fourier, onde o fluxo é a condutividade vezes a área de secção, vezes temperatura maior menos temperatura menor, dividido pela espessura. E isto é a chamada lei de Fourier, para você dar uma lembrada aí na nossa super revisão EFON. Então aqui, lembra que eu tenho que ter foco na pergunta? A pergunta, né, tem a ver com fluxo, então eu vou ter que ter uma equação para começar. O fluxo que passa pela barra 2 é igual ao fluxo que passa pela barra 1. Botei na mesma ordem que ela está ali. Então, a condutividade da 2, área da secção que é igual, vezes a temperatura maior é 100 e a temperatura menor é T0, né? Porque está ali no meio. A espessura é 2 metros. Confere isso? Essa espessura aqui é 2 metros, enquanto essa espessura é 1 metro. Aí eu botei 100 menos 0, obviamente 100 vai ser 100 menos T0, né? Obviamente o 100 tem que ser maior do que T0, porque o fluxo sempre vai do mais quente para o mais frio, né? E o outro vai ser T0 menos T1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Condutividade K1, a mesma área. T0 menos 0, né? Porque é maior menos menor. E a espessura é 1. Aqui logo de cara eu sei que a área foi embora. A condutividade K2 vale 200 e a K1 vale 300. Então isso daqui é 200 e essa outra é 300. Deixa eu colocar logo aqui. T0 menos 0 é o próprio T0. Sobre 1, acabou. E ali sobrou quem? Meu Deus. 100 menos T0 sobre 2. Legal. Eu já vou simplificar esses zeros aqui. 2 cancela 2, então ficou aqui 100 menos T0 é igual a 3 T0s. Posso somar? Então T0 deu 25, né? Porque 100 é igual a 3 T0 mais T0, que é 4 T0s. Então, T0 tem que dar 25 graus Celsius. E aí a gente marca a letra C. Um detalhe curioso, né? Olha aí a resolução. Não é tão apelativo, de fato. Né? Que bom que térmica é um dos xodós, um dos focos que a prova da EFON tem. Mas, né, você tem que ficar ligado em estratégia. Tá fazendo a prova, vai começar a fazer a prova, vou te dar uma dica especial, né? Se você sabe que mecânica demanda mais tempo e tem mais álgebra, faça logo questões de ondas, questões de térmica, questões de circuitos, tá bom? Um pouco de magnetismo também, porque ele não está apelando tanto. A mecânica, sim, você pode deixar para o final, para poder não perder tanto tempo e acabar perdendo muitos pontinhos, não é? Então, simbora. Vamos ver a próxima questão. Essa aí envolve um pouquinho de energia com
física térmica com calorimetria, tá bom? Um bloco de 2 kg de massa é solto de uma altura de 10 metros do solo. Na iminência de tocar o chão, sua velocidade era de 11 metros por segundo. E um termômetro sensível ligado ao corpo acusou uma variação de 0,1 graus Celsius, originada pela ação da resistência do ar sobre o bloco. Então o corpo estava caindo, né? Ele tem uma certa altura inicial de 10 metros, quando ele estava para tocar o chão, estava com 11 metros por segundo de velocidade. Enquanto ele caiu, o ar acabou aquecendo, fazendo ele aumentar a temperatura em 0,1 graus Celsius. Beleza? Supondo que todo o calor produzido durante o processo tenha sido absorvido pelo bloco, determine o calor específico médio do corpo em joule por quilograma graus Celsius. E a gravidade é 10. Tá bom. Bom, vou fazer um desenho porque eu acho muito importante. Você tem aqui o bloco, que tem 2 kg. Ele vai ser solto de uma altura de 10 metros. Isso é uma questão também um pouquinho de mecânica, mas você não espera tanta coisa, porque a energia vem nos ajudar. Quando ele está perto de chegar no chão, a velocidade dele é 11 metros por segundo. Legal. O que nós sabemos, então, é que ele transformou, ele pegou a energia potencial gravitacional, continua os 2 kg, potencial gravitacional, altura, e transformou em cinética. Só que parte foi, né, gerada aí no atrito com o ar, ele gastou energia, né, de alguma forma, né? Então, a energia potencial gravitacional se transformou em cinética. Só que ainda tem um gasto de energia aí devido ao atrito. De boa. Energia potencial gravitacional, mgh. Cinética, mv² sobre 2. E a quantidade de calor, já que ele vai esquentar, é mc ΔT. Né? Interessante, acabei de reparar que a massa de 2 kg acaba sendo irrelevante, né? Porque ela corta ali do mesmo jeito. Tá? Aparece em todos, a gente pode simplificar. Gravidade, 10. A altura que ele foi solto, 10. A velocidade que ele chegou, 11 ao quadrado sobre 2. Calor específico, queremos. E a variação de temperatura foi de 0,1 graus Celsius. Uma coisa interessante aí é a unidade. Botei a gravidade em metros por segundo ao quadrado, está no Sistema Internacional. Coloquei a altura em metros. Botei a velocidade em metros por segundo. E a temperatura coloquei em graus Celsius. Bom, como ele quer o calor específico em joule por quilograma graus Celsius, a única coisa que não está no Sistema Internacional é o grau Celsius, mas que ele não influencia em absolutamente mais nada, né? Tá aqui, 100 é igual a 121 sobre 2. 120 sobre 2 dá 60. Então, isso daqui é 60,5. Bom, vou subtrair ali, vai dar 39,5. 39,5 é igual a C vezes 0,1. Se eu multiplicar os dois lados por 10, eu encontro o calor específico de 395 joules por quilograma graus Celsius, tá bom? Comentário curioso na nossa revisão de térmica também, que é a seguinte: nós achamos aí em joule por quilograma graus Celsius, mas na questão ele pode muito bem colocar joules por quilograma Kelvin. É a mesma coisa. Por quê? Porque essa temperatura que surge aí, essa temperatura, ela é o quê? Ela é a variação da temperatura. Então, é o quanto que variou a temperatura do nosso corpo em determinado processo. E a variação da temperatura em Celsius é exatamente igual à variação da temperatura em Kelvin. Então, em Kelvin e em Celsius, você tem a mesma variação de temperatura. Então, se ele colocar ali joule por quilograma Kelvin, é a mesma coisa que joule por quilograma graus Celsius. Tá bom? Só fique atento a este pequeno detalhe.
Legal demais. Vamos ver o que será que fala. Próxima questão. Começamos a falar um pouquinho agora das questões de eletricidade. De eletricidade, você tem que ficar ligado em eletrostática e eletrodinâmica. Eu coloquei também uma questãozinha de magnetismo que não pode passar batido, né? Muito importante por causa de vetores. Vetores são relevantes demais, né? E daqui a pouco, chegando na mecânica, você vai ver quão relevante eles são. Então, essa primeira questão ela é de eletrostática. Com respeito à eletrostática, no que concerne a eletrostática, você tem que ficar atento à força elétrica, tá bom? Atrações, repulsões, a fórmula da lei de Coulomb, caso precise. Você precisa de campo elétrico, não é muito comum aparecer nas questões, mas o que ele mais está gostando é potencial e energia. Como nesse aí ele vai cobrar potencial e tem outra questão futura falando um pouco de energia e trabalho. Então, minha aposta aí do que ele mais tem cobrado é que se ele for colocar a eletrostática, ele vai colocar, né, focado em potencial, energia, trabalho, porque está sendo um dos focos. Vamos olhar aí essa questão. Considere as cargas pontiformes localizadas nos vértices de um quadrado de lado D. Sendo K a constante elétrica, determine o potencial elétrico no ponto P, que se encontra equidistante das cargas 2Q e Q. É só olhar a figura ali e é equidistante. O problema maior dessa questão é o desenho e as distâncias, tá bom? Primeiro, ele quer o potencial elétrico resultante ali em P. Então, o trabalho que nós vamos ter, qual é a fórmula do potencial elétrico? Potencial elétrico que a gente chama de V é Qzão. Vamos botar do jeitinho que tá. Kqzão sobre D. Kqzão sobre D é o que nos interessa, tá bom? O K ele tem, cada carga está aí dada, e aí as distâncias é a maior dificuldade que nós vamos ter. Para o ponto P, como eu tenho várias cores aqui, eu vou usar a didática das cores, né? Com respeito a essa carga aqui, a distância é D sobre 2. Com respeito a essa outra carga aqui, a distância vai ser D sobre 2. Mas agora é onde pega, né? Com respeito a essa carga aqui, a distância vai ser o quê? Não sei. Então eu vou usar aí o Teorema de Pitágoras, né? Já temos um pouquinho de álgebra para a gente trabalhar. Teorema de Pitágoras para descobrir aquela distância. O que a gente vai fazer? X ao quadrado, né? É igual a D ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, né? Então, x ao quadrado é igual a d ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4. X ao quadrado é 5d ao quadrado sobre 4. Tira a raiz quadrada ali. Então, quem é o x àquela distância? Raiz de d ao quadrado é d. Raiz de 5 é raiz de 5 sobre 2. Em estratégia de prova, tem algumas questões aí, tem algumas opções aí que tem raiz de 5. Então, você já desconfia delas, né? Naturalmente. É normal do ser humano. E quem seria a outra distância, a última distância, né? Também é d raiz de 5 sobre 2. Então, agora, meus amigos, é diversão. Ele quer o potencial total, né? Se ele quer o potencial total, é só você sair somando os potenciais. Todas as partículas são positivas. Se todas elas são positivas, obviamente é só sair somando coisas positivas, vai dar uma coisa que tem mais. A letra C está fora de cogitação, né? Porque tem um menos ali. Então, vamos lá. Potencial vai ser Kq sobre D. Então, vamos nós. Então, vai ser K2Q sobre D sobre 2, mais... né? Kq sobre D sobre 2, mais Kq sobre
D raiz de 5 sobre 2 mais K3Q sobre D raiz de 5 sobre 2. Tá bom? Bom, aqui, naturalmente, eu posso botar um KQ sobre D em evidência. Né? Óbvio, né? Vai aparecer em todas as opções. KQ sobre D. Agora vamos fazer aqui as brincadeiras com frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Então, na primeira parcela, sobrou um 2, que vai juntar com aquele 2, virando 4. Né? Você inverte ali o denominador. O outro vai sobrar apenas um 2, né? O outro vai sobrar um 2 sobre raiz de 5, que eu estou invertendo. E o outro vai sobrar um 6 sobre raiz de 5. Então, KQ sobre D, o que sobrou aqui? 4 mais 2 é 6. 2 sobre raiz de 5 mais 6 sobre raiz de 5 é 8 sobre raiz de 5. Eu acredito que já tenha essa opção, né? Que é a letra E. Sem muito mistério. Agora, você percebe aí, não havia apelação, a não ser uma álgebra para você apenas somar coisas que têm frações. É onde você tem que tomar todo o cuidado possível. Tá bom? Mas ainda assim, a eletricidade não foi feita para apelar. A eletricidade tem dois tipos de cobrança. A eletrostática, que foi isso aí, e a eletrodinâmica, que são circuitos. Em geral, questões de circuitos exigem muito menos, né, esforço e trabalho do que as questões de eletrostática. Então, a eletrostática, você tem normalmente mais trabalho, foi isso que a gente fez aí, não foi um bicho de sete cabeças, né? A gente sabe que tem questões ainda piores, mas ele, né, ainda assim é mais trabalhoso do que trabalhar com um circuito, né? Você fica ligado aí, se tem eletrostática, você pode deixar para depois de circuito. Olha aí uma de circuito. Vamos lá. Um chuveiro de 4.400 watts, 220 volts, para fornecer a mesma potência em uma instalação residencial de 110 volts, deve ter sua resistência interna associada a um resistor, ele colocar em série ou em paralelo. Primeiro vamos trabalhar aí a teoria disso, né? Esse nosso chuveiro, normalmente, é ligado a 220 volts. Então, está aqui o nosso chuveiro. Um resistor. Ele tem a potência de 4.400 watts e a DDP normal dele é 220. A gente quer que ele seja instalado em 110 volts. A gente quer que esse chuveiro, que esse camarada, seja conectado a 110 volts. Legal demais, show de bola. Então agora, o que a gente vai fazer? Ele quer a mesma potência, né? Daqui a pouco a gente foca ali na potência. Ele quer ser conectado a 110 volts, ele quer colocar um outro resistor. Ele tem que colocar um novo resistor aí. Tem duas possibilidades. Ou você bota em série, ou você bota em paralelo. Porém, se você conectar em série, você vai dividir a tensão, né? Se você colocar em série, seria uma coisa assim, ó. O nosso resistor em série com outro resistor. E aí o que era 110, com certeza vai ser um valor menor que 110. Um valor menor que 110, obviamente, vai fornecer aí uma potência bem menor. Tá bom? Então, basicamente, conectar em série não parece ser um bom negócio. A gente vai conectar em paralelo, na mesma instalação de 110 volts. De boa? Então, a primeira coisa, ó, se eu tenho ali a potência e a DDP, eu vou descobrir a resistência dele. É uma dica que eu te dou. Descobre logo a resistência dele. Potência é U ao quadrado sobre R. Então, 4.400 é 220 ao quadrado sobre a resistência R. Passa para lá. Então, a resistência que nós temos aí
nada mais é do que 220 ao quadrado dividido por 4.400. Dá 11. Então, a resistência aí do nosso chuveiro é de 11 ohms, tá bom? Legal, aí ele quer saber o que a gente faz aí se a gente coloca outro resistor para poder manter a mesma potência, já que a DDP está sendo bem menor, né? Está sendo 110 volts, ele quer manter a mesma potência. O que nós vamos fazer aqui? Presta atenção, presta atenção. Como é que é a nossa situação agora? Como é que é a nossa situação? Nós temos os dois. Ligados a 110 volts. Um tem 11 ohms e o outro tem uma resistência Rzinho. Vou chamar de Rzinho, que é o que a gente quer saber, né? Ele quer manter a mesma potência. Se ele quer manter a mesma potência, o que a gente pode fazer aí? Com a mesma potência de quanto? 4.400 watts? Vixe, a gente percebe aí uma coisa muito bacana. Pera aí. Eu fui seguindo por um caminho, só que olha que louco. A potência é 4.400 watts, não é? Vai ser mais simples ainda, gente. Vai ser mais simples. Você tem a potência e tem a resistência. Com a potência e com a resistência, obviamente a DDP tinha que ser 220 volts. Né? Tinha que ser 220 volts. Ele não vai ligar isso daí na tomada, não. Ele vai ter que ligar em série para poder produzir os 220 volts dele ali. Né? Porque se ligar aí em paralelo, obviamente essa DDP aqui não vai ser 220. Na verdade, não é nem aquela primeira situação e nem essa aqui. Você vai ter uma situação assim, ó. Ele tem 11 ohms, ele vai conectar aqui uma resistência R para dar 220. Espera aí que teve um probleminha aqui na minha interpretação disso. Né? É uma coisa mais de boa, não. Ele vai... gente, não. Cuidado aí, eu desprezei uma palavrinha aqui, resistência interna. Então, ele vai associar já interno para ter a nova potência. Ter a nova resistência. Não, facinho agora. Olha aí, olha aí. Eu vou conectar, né? Eu vou conectar ali, obviamente, para produzir uma nova resistência. Então, eu vou dizer que a potência é a mesma, né? Acabou. A potência era a mesma. Lembra aí, galera, aquilo que eu falei. Foca na pergunta, né? Eu acabei indo aí atrás da resistência dele. Vai precisar, claro. Mas a pergunta dele, ele está querendo qual é a nova resistência total. Qual é a nova resistência total? É só testar ali, não vai ter problema não. Mas a potência, ele quer que seja inalterada, né? Cadê? A mesma potência. Tá bom? Ele bota aí uns detalhezinhos, você não pode vacilar. Cuidado com a interpretação, tá bom? Se a potência é igual, quer dizer o quê? Que U ao quadrado sobre R1 é igual a U2 ao quadrado sobre R2. Pronto. Né? Aí aqui o que a gente vai fazer? Olha que bacana. A DDP antes era 220 e vai para 110. Né? Eu vou fazer bem rápido isso. Se a DDP cai pela metade, como está ao quadrado, significa, vê se você acompanha aí, se a DDP dividiu por 2, como está ao quadrado, quer dizer que a resistência vai ficar o quê? Dividida por 4. Então a resistência total que ele tem que ter aí, tem que estar dividida por 4. Por isso que não pode ser em série, beleza? Eu vacilei ali porque eu queria resolver logo em série ou paralelo. Era muito mais simples a gente já analisar qual vai ser a nova resistência. Então pronto. Ela tem que ser dividida por 4. Quanto que ela tem? Quanto que ela tem no início? É 11, né? É 11. Antes era 11 ohms. Agora é 11 dividido por 4, que dá 2,75. Então a gente procura uma resposta aí,
onde a nova resistência tem que dar 2,75. Um fato interessante aí para a nossa revisão. Se ele está diminuindo a resistência, quer dizer que ele está associando coisas em paralelo, tá bom? Associar em série aumenta a resistência. Associar em paralelo diminui. Então, é mais fácil a gente já ter atacado aí a resistência em vez de estar tentando adivinhar se vai ser em série ou paralelo, já que a tensão era menor, né? A tensão era menor. Vamos lá. Então, tem que achar 2,75 em paralelo. Então, em série está fora, em série está fora. Tem que ser em paralelo. Beleza. A gente sabe que ele tem 11 ohms, né? Então, primeira opção. Será que é 1,2? Então, primeiro teste, tá? Agora a gente vai testar. Como é que faz duas em paralelo? É só o produto dividido pela soma. Então, esse primeiro é o quê? 11 vezes 1,2 sobre 11 mais 1,2. O produto dividido pela soma, já que estão em paralelo, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 11 vezes 1,2 dividido por... Oh, meu Deus do céu. 3,2 dividido por 11 mais 1, 12,1. 2. Vai dar 1,08. É o que eu quero? Não. Eu quero 2,75. Pelo menos aproximado. Então, esse daqui está fora. Vamos botar o 3,7. 11 vezes 3,7 sobre 11 mais 3,7. 11 vezes 3,7 dividido por 14,7. Dá 2,76. Era mais ou menos o que eu queria. Letra B que você marca. Tá bom? Bom, o importante aqui era você ficar ligado na pergunta, né? A potência tinha que ser igual, então eu igualei a potência dos dois. Mas, de fato, eu tinha que saber qual era a resistência. Para saber que a resistência inicial era 11, e a nova resistência tinha que ser 1/4 disso, já que a DDP ficou dividida por 2. Se a resistência, mais uma vez, fica ligado aí, se a resistência, né, diminui, quer dizer que você associou em paralelo mesmo, e não em série, né? Naturalmente, quando eu desconfiei ali logo de cara que podia ser em série, nós temos um problema. Por quê? Porque a fonte só fornece 110 volts. Se eu associar coisas em paralelo, em série, perdão, você vai diminuindo a tensão. E aí, ele não vai ter a mesma potência, gente, por favor, tá bom? Então, é isso aí. Se você testar ali para o 11 ohms, obviamente vai estar errado, né? 11 vezes 11 dividido por 11 mais 11 vai dar 5,5. E não 2,75. Próxima. Mais uma de eletricidade. Agora, eletrostática, tá? Você perceba, de circuitos, cuidado aí, tem atenção com uma coisinha ou outra, né? Alguma conta ou alguma interpretação. E eletrostática, você tem que ter um pouco de motivação para fazer a álgebra. Vamos dar uma olhada nessa questão aí. A figura abaixo apresenta 3 arcos de circunferência fixos de raios 5 centímetros, 10 centímetros e 15 centímetros, centrados na origem. Os arcos 1 e 2 estão uniformemente carregados com 4 microcoulombs e menos 12 microcoulombs. O arco 3 possui uma distribuição de carga uniforme que uma carga pontual positiva de 2 nanocoulombs localizada na origem tem energia potencial de 28,8 10 a menos 4 joules. Qual o valor da carga Q? Constante elétrica 9 vezes 10 a nona. Bem objetivo, ele falou de energia. Fórmula da energia para vocês darem aquela relembrada. Energia potencial elétrica é KQQ sobre a distância D. Então vamos lá. Qual é a energia que eu tenho? 28,8 10 a menos 4 é igual a K 9 vezes 10 a nona. Vamos chamar de K, tá bom? Depois eu boto em evidência ali, já que ele aparece em tudo. Aí você tem a carga no 1, carga de prova, que está absorvendo ali energia, sobre a distância do 1, mais K, Q2, Q, sobre a distância da linha 2, KQ3Q sobre a distância da linha 3.
vou botar o KQzinho em evidência. E vou dividir do outro lado. 28,8, 10 a menos 4 sobre KQzinho é igual a Q1 sobre D1. Que é a carga no 1? 4 microcoulombs. 4, 10 a menos 6. Micro, lembra que é 10 a menos 6. A distância que o 1 está, 5 centímetros. Lembra que o centímetro é 10 a menos 2. A carga 2, ela é negativa, então já vou botar o menos aí. 12 microcoulomb, que é 10 a menos 6. E a distância D2 é 10 centímetros, né? Então é 10 a menos 2. Agora, a carga Q3, nós vamos ter que descobrir aqui. Ele chamou de Q. E a distância que o 3 está é de 15 centímetros. 15 vezes 10 a menos 2. Eu já vou aproveitar aqui, meus caros, e já vou manipular. O K é 9 vezes 10 a nona. E o Qzinho é 2 nanocoulomb, que é 10 a menos 9. Aqui eu já percebo uma coisa muito chique, muito boa. 10 a 9, 10 a menos 9, foi embora. Agora fazer essas contas, né, gente? Agora fazer essas continhas mesmo, né? Bom, vamos lá. 28,8 dividido por 9. Na verdade, dividido por 18, né? Que é 9 vezes 2. Dá 1,6. Então, isso aqui deu 1,6. 10 a menos 4. Galera, você percebe que o denominador de todos tem 10 a menos 2? Posso multiplicar esse 10 a menos 2 para cá. Sobrou ali 4, 10 a menos 6 sobre 5, menos 12, 10 a menos 6 sobre 10, mais Q sobre 15. Bom, beleza, show de bola. Gente, é fazer a conta mesmo. 1,6, 10 a menos 6. O mínimo aqui é 15. 15 por 5, 3 vezes 4, 12, 10 a menos 6. 15 por 10. Ah, meu Deus, 15 não dá para dividir por 10 bonito. Dá sim. Já escrevi assim, então vai, tá? 15 dividido por 10 é 1,5. 1,5 vezes 12 dá bonito. 1,5 vezes 12 dá 18. Mais que, né? Perfeito. Vou multiplicar o 15 para lá. 15 vezes 1,6, 24. Então, ficou aqui 24, 10 a menos 6. 12, 10 a menos 6, menos 18, 10 a menos 6 é menos 6, 10 a menos 6. Mais que. Né? Porque o 15 eu já multipliquei. Posso somar. Então, vai dar 30, 10 a menos 6. Que a gente chama de 30 microcoulomb. Letra E. Tá bom? Não um bicho de 7 cabeças, né? Mas, tipo assim, em circuitos, você tem que se preocupar em interpretar direitinho e mandar bem. Em eletrostática, você tem que ter motivação para terminar essas continhas que exigem bom conhecimento de frações, de soma de frações e coisas assim. Tá bom? Mas tenho certeza que você manda muito bem. Faça passo a passo. Organiza. Problema de física, tem que organizar bonito, tá bom? Vamos ver mais. O que tá vindo aí? Opa! A questão de eletromagnetismo para fechar o bate-papo de elétrica e a gente conversar um pouco sobre mecânica. Vamos olhar esta questãozinha. Vamos lá. 2 fios longos, fixos e retilíneos, 1 e 2, estão no vácuo e paralelos entre si, numa direção perpendicular ao plano desse papel. Inicialmente, somente o fio 1 é percorrido por uma corrente constante I1 igual a 3 amperes, entrando no plano do papel. Então, do 1 estava entrando ali no plano do papel. Depois a gente apresenta. Nessa condição,
o módulo do vetor indução magnética no ponto P vale 0,3 microtesla. Uma corrente 2 de 1 ampere começa a percorrer o fio 2 com o mesmo sentido de I1, ou seja, está entrando no papel também, resultando num vetor indução magnética total no ponto P de raiz de 10 sobre 10 microtesla. Mudou aí o campo que você tem uma nova corrente. Qual a distância D entre os fios? Muito legal, né? E o μ0 é 4π10 a menos 7. Aqui, você tem que lembrar primeiro da regra da mão direita, né? Vou desenhar aqui bonitinho. Para fios, né? Você tem aqui o dedo polegar com uma corrente, e aí você vai abraçando para encontrar aí o sentido do campo magnético. Então a corrente está assim, e o campo magnético você vai abraçar. E o campo magnético para fios é μ0I sobre 2πd. Tá bom. Primeira situação. Ó, o campo está entrando. A corrente está entrando, perdão. Fazendo a regra, a gente encontra aqui um campo magnético desse jeito. Esse campo magnético, ele falou que é 0,3 microtesla. Né? 0,3, 10 a menos 6, Tesla. Legal. E depois ele vai colocar o outro lá. Tá, vamos descobrir aquela distância entre os pontos? Como é que você vai fazer isso, judeu? Ó, o campo devido a 1 vai ser μ0I1 sobre 2πd1. Né? Eu vou chamar isso daqui de D1. O campo B1 é 0,3 microtesla, 10 a menos 6. μ0 é 4π, 10 a menos 7. A corrente I1 vale 3 amperes. Sobre 2π, D1. Ah, meus amigos, olha que legal. O π cancelou. Então, D1 eu posso passar para o outro lado multiplicando, vai ficar assim, ó, D1 é 4 vezes 3 sobre 2, 4 sobre 2 é 2, então ficou 2 vezes 3 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,3, 10 a menos 6. Então, D1 é, ó, 3 sobre 0,3, meu Deus, 3 sobre 0,3 é 10. 10 vezes 10 a menos 7 é 10 a menos 6, que corta. Então, deu 2 metros. Agora, para descobrir aquele D, eu vou descobrir qual é a outra distância também, né? Agora que é mais bacana. Quando o fio 2 tem uma corrente entrando, faz aí a regra. Você vai descobrir que o campo magnético é para cá. Este é o campo devido ao 2. E o resultado disso, somando vetores, é esse aqui, que vale raiz de 10 sobre 10 microtesla. É o campo resultante, resultando num vetor de indução magnética. Eu não sei vocês, mas eu acho que um Pitágoras fica bacana ali. Raiz de 10 sobre 10, 10 a menos 6 ao quadrado é igual a 0,3, 10 a menos 6 ao quadrado mais o B2 ao quadrado. Só que quem é o B2? μ0 I, que é 1, sobre 2π D2. Né? D2, vamos dizer que é aquela distância ali do fio 2. Agora, meus caros, a gente vai fazer conta. Agora vamos fazer conta, cara. Nós estamos aqui para isso. Raiz de 10 ao quadrado é 10. 10 ao quadrado é 100. 10 a menos 6 ao quadrado é 10 a menos 12. 0,3 ao quadrado, 0,09.
né? Vou fazer uma coisa engraçada aqui. 0,09 é 9 sobre 100. 10 a menos 6 ao quadrado, 10 a menos 12. Ali pode cortar o π. 4 por 2 é 2, então vai ficar 4, né? Porque está ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4. Vezes 10 a menos 14 sobre d2 ao quadrado. Galera, eu vou subtrair ali. 10 centésimos de 10 a menos 12 menos 9 centésimos de 10 a menos 12 é apenas 1 centésimo de 10 a menos 12. Bom, cansei de fazer conta. Cansei de fazer conta. Vou tirar a raiz quadrada de todo mundo. Tirar a raiz quadrada de todo mundo aí para ver o que vai rolar, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 a menos 12 vai dar 10 a menos 6. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. E aqui, D2 mesmo. Então, D2 vai ser 2. Meus caros, se você tem 2 metros e 2 metros, isso aqui é a diagonal de um quadrado de lado 2. E a diagonal sempre é lado raiz de 2. Então, é 2 raiz de 2 metros. Se você quiser usar Pitágoras, esteja à vontade. Suave? Cuidado com a álgebra. É óbvio, né? Cuidado aí com a álgebra para você não vacilar, né? Essa foi a última de magnetismo e de eletricidade. Agora, trabalharei algumas de mecânica, tá? Tomar cuidado aí com as questõezinhas de mecânica. Agora, gente, cuidado com a interpretação e também cuidado com a álgebra que vai rolar aí. Vamos começar com essa questãozinha, uma questão bem leve até. Vamos lá. A superfície cilíndrica oca da figura abaixo possui 2 metros de raio. Está ali um cilindro de 2 metros de raio. Um pequeno objeto esférico com massa de meio quilo e raio desprezível é arremessado em seu interior. A velocidade inicial do objeto é horizontal e paralela à superfície cilíndrica. Verifica-se que o módulo da velocidade da esfera 1 segundo após o início do movimento é de 12 metros por segundo. Supondo que não há forças dissipativas, a intensidade da reação normal do cilindro sobre a esfera nesse instante vale. E a gravidade é 10. Não sei se você acompanhou legal, mas ele vai jogar esse objeto ali no meio do cilindro, horizontalmente, e ele vai começar a cair por causa da gravidade. 1 segundo depois, ele falou que a velocidade dele é 12 metros por segundo. E ele quer, nesse momento, a reação normal. Vamos lá. Quando ele chegar 1 segundo depois, deixa eu desenhar aqui bacaninha. 1 segundo depois, ele está caindo. Como ele está caindo, ele vai estar assim. E ele vai ter, vamos ver se vocês acompanham legal, né? A gente jogou ele assim, com uma velocidade inicial V0. E aí imagina que ele só deu uma volta assim. Ele nem deu uma volta, né? Aí ele tem aqui a mesma velocidade V0. Vamos ver se vocês acompanham aqui essa figura tridimensional maravilhosa. Então, V0 é a velocidade que está assim, né? Ela se mantém. Ele não tem por que alterar a velocidade horizontal, porque ele só tem a aceleração na vertical. E por falar nisso, ele tem uma velocidade para baixo, que ele ganhou. Eu vou chamar de VV. Então ele ganhou velocidade para baixo, mas na horizontal ele manteve. A resultante disso aqui, obviamente, né? Perceba que isso daqui faz 90 graus, tá? Vale 12 metros por segundo. Deixa eu colocar ali bonitinho. Isso daqui é 90 graus.
É só porque está em perspectiva. Ele quer saber a reação normal que vai rolar ali, né? Meus caros, primeira coisa que eu vou fazer, descobrir aquela velocidade ali na vertical. Na queda vertical, você tem que saber organizar. Na queda, a variação da velocidade é a aceleração vezes o tempo. Ele não se movia na vertical no início, então é só horizontal que ele tinha movimento. Então, o ganho de velocidade já é a própria velocidade v. A aceleração é 10, porque é a gravidade, e o tempo é 1 segundo. 10 vezes 1 dá 1. Então, isso daqui tem 10 metros por segundo. Eu não sei você, mas eu tô vendo ali um Pitágoras. 12 ao quadrado é 10 ao quadrado, mais a velocidade inicial ao quadrado. É aqui que vem a pergunta. Ele quer saber da força normal. Galera, olha que louco, gente. Olha que coisa mais bonita. Quando ele está assim, a força normal está empurrando ele para cá. Para o centro. Então, a força normal ela é uma centrípeta. Força normal, ela é uma força centrípeta. E força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Só que velocidade é? A velocidade horizontal. Ah, que bacana! É a velocidade horizontal. Por quê? Porque a normal ela está para o centro, né, e ela faz 90 graus exatamente com essa velocidade v0. Você tem a massa? Tem. Qual é a massa? Qual era a massa mesmo? Era meio quilo. Tem o raio? Tem 2 metros. Falta a velocidade inicial ao quadrado, que é o que a gente acha ali. Acabou, meus amigos. 12 ao quadrado é 144, 10 ao quadrado é 100. Então, V0 ao quadrado só pode ser 44. Tira a raiz? Não, porque ele quer a velocidade ao quadrado. Então já é 44. Meio vezes 44 é 22, por 2 vai dar 11 newtons. Permitindo que a gente marque aí a letra B. Aí você olha para isso, né? E me diz, pô, Judeu, mas você falou que as questões de física, elas complicam, de mecânica, elas complicam, elas exigem muita álgebra. Na verdade, essa aí, se você parar para pensar, o nível de complexidade dela já é mais alto do que uma questão de eletrostática. Tinha que tomar cuidado só com soma de frações. Então, e a térmica também, que basicamente foi a gente analisar, né, o Q, o MC, delta T e coisas assim. Então, o que eu precisava para resolver essa questão? Eu precisava, primeiro, fazer desenho. Então, minha dica para vocês na hora da prova. Faça desenhos de mecânica são muito importantes, muito relevantes, tá? Essa daí não era tão cabulosa, mas eu tô evoluindo aqui com vocês nossa revisão. Vai chegar umas questõezinhas aí um pouco mais casca grossa. Mas essa aí você precisava de quê? Você precisava compreender a força centrípeta, que a normal está funcionando como centrípeta. Então, para calculá-la, é mv ao quadrado sobre o raio. O raio tinha massa também. Tinha que descobrir qual era a velocidade na horizontal, porque ele está girando na horizontal. Ele cai na vertical, mas na horizontal ele está girando. Por isso que a centrípeta tem a ver com a horizontal. Tá bom? Cuidado com esses detalhezinhos. Vamos dar uma olhada nessa próxima questão aí. Um pequeno objeto com massa de 100 gramas é arremessado com velocidade inicial horizontal, V0 igual a 10 I metros por segundo. É importante você compreender o que é esse I. Esse I quer dizer que é na direção X, tá? Ele foi lançado horizontalmente. I é X, J é a vertical, isso. Em direção a uma parede de 5 metros de distância. 5 metros de distância. A colisão entre ele e a parede dura 1 milissegundo. E durante esse tempo, o objeto fica sujeito a uma força normal constante. Também durante esse intervalo, ocorre um ínfimo deslocamento vertical do objeto sobre a parede.
sendo de 0,1 o coeficiente de atrito cinético entre ambos. Imediatamente após a colisão, o objeto retorna com velocidade menos 8i, então ele vai, né, na horizontal com menos 8, ele vai voltar em x, horizontalmente com 8, mais Vyj, então a vertical acaba com Vyj. O módulo de Vyj vale aproximadamente, ele quer, né, gravidade 10, tá bom. Bom, para descobrir isso daí, a gente vai ter que descobrir primeiro, a gente vai ter que descobrir aí qual é a perda de velocidade que ele teve na vertical. E na vertical é o atrito na parede que está atrapalhando a descida dele. Então a gente precisa descobrir esse atrito. Mas para descobrir o atrito a gente precisa da normal. Então é assim que funciona. Nós precisamos descobrir o atrito para descobrir o quanto que ele variou a velocidade na vertical, porque o atrito está na vertical. Tá bom? Para descobrir o atrito, eu preciso da normal. Ele deu o coeficiente de atrito ali, né? Para descobrir a normal, eu preciso saber aí, né, a velocidade com que ele bateu na parede. Então, bora, né? Bora, vamos desenhar aí nossa situação. O intrépido objeto foi lançado horizontalmente a 10 metros por segundo, né? Ele vai caindo e vai bater ali. Quando ele bate, ele continua horizontalmente a 10 metros por segundo. Porém, ele caiu. Como ele caiu, ele ganhou uma velocidade na vertical. Né? Ganhou uma velocidade na vertical. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que a distância entre a parede e o objeto é de 5 metros. Gente, vamos lá, prepara. Vamos lá com calma, vamos com fé. Vamos descobrir qual é o tempo que ele levou para chegar na parede. Porque aí eu descubro o tempo que ele caiu, eu descubro a velocidade que ele ganhou. Né? Na horizontal, a velocidade é constante, então. 10 metros por segundo, né? Então quer dizer, 10 metros em 1 segundo. 5 metros, meio segundo. Né? 10 metros em 1 segundo na horizontal, então 5 metros, meio segundo, metade. Então ele cai também gastando meio segundo. Qual a velocidade que ele ganha ali? Vamos lá. O ganho de velocidade, já fiz isso hoje. O ganho de velocidade, ΔV, é AT. Ele não tinha velocidade na vertical no início. Então, o ganho de velocidade já é a velocidade que ele tem ali no final. Né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu colocar aqui na mesma cor para ficar bem didático para vocês. ΔV é AT. A aceleração é 10 e o tempo meio segundo. Então, isso daqui deu 5. Quer dizer que aqui é 5 metros por segundo. Ah, show de bola. Legal, legal. Massa demais. Quando ele bate na parede, a parede vai exercer uma força contrária para ele, tentando empurrá-lo de volta. Essa força de contato é a força normal. E o atrito vai atrapalhar a velocidade dele, né? A velocidade vertical. Então, olha que bacana o que eu vou fazer aqui. Isso é antes da colisão. Após a colisão, como é que vai ser aqui? Nós temos ele voltando a 8, né? Menos 8 metros por segundo, olha ali. E aqui uma velocidade menor, porque o atrito atrapalhou, que é o Vyy. Que é o que a gente quer no final das contas. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Na horizontal, galera, na horizontal, daqui para cá, ele foi de 10 para menos 8. Variou a velocidade. E o tempo foi 1 milissegundo, enquanto ele está em contato com a parede. Né? Então, deixa eu deixar claro aqui. Deixa eu fazer um esquema aqui. Tem que, né? Daqui para cá, ele durou 1 milissegundo de tempo. E quem empurrou ele para trás foi a normal.
Então a normal aqui é massa vezes variação da velocidade pelo tempo, né? Que é a aceleração. Qual é a massa? 100 gramas, que é 0,1 kg. Variação da velocidade. De 10 para menos 8 variou 18. Pode ser menos 8, menos 10, né? Vai dar menos 18. Então, ele variou 18. E o tempo é 1 milissegundo, que é 10 a menos 3. Então, a normal vai ser 0,1 vezes 18 dá 1,8. 1,8 dividido por 10 a terceira, multiplicar por 1.000, vai dar 1.800. É uma lapada. 1.800 newtons. Tá bom? Então, agora a gente finaliza a questão. Ali na vertical agora. Isso daqui foi da horizontal, né? Deixa eu colocar... não precisa não. A normal estava na vertical, na horizontal, perdão, atrapalhando ali. Legal. Agora, a força de atrito é o que varia na vertical. M, delta V sobre delta T, na vertical. Força de atrito é μ vezes normal. O μ é 0,1 e a normal é 1.800. A massa é 0,1, né? Porque ele falou ali, que é 100 gramas. Variação de velocidade, vamos descobrir. E o tempo é 1 milissegundo, que é 10 a menos 3, né? 0,1, corta com 0,1. Passa para lá multiplicando, deu 1,8 a variação da velocidade. Na vertical. Deixa eu deixar claro. Na vertical do contato. E a normal está atuando ali na horizontal. Olha que coisa mais louca. Bom, na vertical, ele tinha 5. Variou 1,8, só que o atrito fez ele diminuir, né? O atrito atrapalhou o movimento dele de queda. 5 menos 1,8, que foi o que ele variou, dá 3,2 metros por segundo, permitindo que você marque a letra C, né? Aí, um pouquinho mais trabalhoso, vou até fazendo com mais calma, muita atenção às contas, né? Um pouquinho de, na mecânica você tem que resolver uma coisa para jogar naquela outra, para fazer mais isso aqui, é uma coisa mais... mais trabalhosa mesmo na prova da EFON. E ele faz perguntas que, como eu falei no início da revisão, você não espera. A gente não espera uma pergunta dessa, né? E botar aí vetores unitários. Fica atento aí. Se ele botar vetor unitário, I é na horizontal, X, e o outro, né, J, é na vertical. Mas importante nessa questão, você tem que saber organizar. Tá bom? Tem que saber organizar bonitinho. Você trabalha passo a passo, horizontal, vertical. Teve lançamento nessa questão, gente. Teve lançamento, teve colisão, teve leis de Newton. Daí dinâmica maravilhosa. Só faltou trabalhar a energia. É uma questão muito louca. Tá bom? Bom, temos essa aí. Uma questão para dar aquele trabalho bonito. Essa daqui, ela tá de parabéns. Ela tá de parabéns. É uma questão que é pra gente fazer com toda a calma do mundo, organizando bonitinho. Tem a ver com leis de Newton e um pouquinho também de vetores. E ele faz a pergunta que ninguém espera. Chega de papo. Vamos para ela. Na figura abaixo, a caixa grande de massa em mão pode deslizar horizontalmente sem girar sobre o piso sem atrito. E a rodana acoplada a ela tem massa desprezível. No início da observação do movimento, o objeto de massa Mzinho se encontra na posição indicada da figura. Então ele está lá, né, suspenso ali, o ângulo ali é θ. Você já sabe que tem decomposições envolvidas, né? Toma cuidado. O fio é inextensível e sua
porção se estende desde a roldana à parede, onde está preso. É horizontal. Determine o valor do cosseno de θ para que este ângulo se mantenha constante durante a queda do objeto de massa m. Então, aqui, primeiro, você vai ter que ficar ligado no que vai rolar. Ó, olha que louco. Aquele objetozinho de massa m, o objeto... Opa, outro lado. O objetozinho de massa m, esse daqui, ó... Ah, não chega lá. O objeto de massa m, ele vai cair. Quando ele cair, obviamente, o fio deveria aumentar o ângulo θ. Só que ele quer... Olha que bacana! Ele quer que o ângulo θ permaneça constante. Ele quer o cosseno desse ângulo. Para que o ângulo permaneça constante, o que vai rolar? Enquanto ele cai, ele vai empurrar, através da roldana, o bloco M, que vai atrasar. Ok? Então, o bloco M vai para um lado para que ele mantenha o mesmo ângulo θ. Eu aconselho que você faça um super desenho nessa questão. Organização. Chegamos aqui no nosso ápice, gente. Chegamos aqui no nosso ápice da dinâmica. Então, vamos lá. Eu vou fazer o desenho ali. O que vai acontecer? Primeiro, tá ali, eu vou trabalhar com a roldana, tá? Vou trabalhar ali com a roldana. Tá assim. E aqui é o bloco M. Eu vou chamar o bloco M, vou botar só um pontinho, tá? Porque o tamanho dele é irrelevante. Tava assim. E aí, o que vai acontecer? A roldana, ela vai atrasar, junto com o bloco Mzão. Ela vai para trás. Vou desenhar bastante aqui, desenhar bem grande. Nova situação. Quando fizer isso, obviamente, o bloco M vai cair, né? Espera aí, deixa eu fazer mais bonito aqui, para ficar bem chique. Acho que assim fica bonito. Ele, de fato, caiu e manteve o ângulo θ constante. Queremos saber o valor desse ângulo θ. Coisas interessantes a se perceber aqui. Nós vamos ter que encontrar um monte de equação, gente. Um monte de equação. Mas o que aconteceu aqui, bem interessante. Esse M, ele veio para cá. Tem vários movimentos acontecendo aí. Esse M, na verdade, eu acho que assim, eu fiz uma sugestão esquisita aqui. Peraí, deixa eu fazer bem exagerado para poder trabalhar legal com os vetores. Ó, vamos dizer que ele caiu assim, para ele cair mais. Pronto, acho que assim tá bonito, tá bonito. Então, o M, ele caiu assim. Ele veio daqui para cá. Tem uma aceleração que fez ele fazer isso. Obviamente, essa aceleração, né, ela tem duas componentes. Ela tem a componente que fez ele se mover ao longo da corda. Preciso de muito conhecimento de vetores aqui, tá, gente? E essa componente aqui. Cara, é muito massa você encontrar uma questão. Realmente, a Efon, ela brinca com isso. Encontrar uma questão que força você a fazer algo que ninguém espera. Porque, de fato, trabalhar só com plano inclinado, você teria as mesmas decomposições. Ele resolveu fazer um plano inclinado esquisito, né? Legal. E aí você tem essas acelerações aí. Uma coisa bem bacana que vai rolar. Vamos desenhar aqui as forças, tá? Deixa eu desenhar as forças. Acabei esquecendo de desenhar. Ali na nossa massa, nós temos ali uma força de tração. Como é que eu vou desenhar essas forças? Espera aí, eu precisava de uma cor. Está me faltando cores aqui. Vou usar essa aqui. Essa massa M, ela tem uma tração para cá. E tem um peso para baixo, tá bom?
ela tem uma tração para lá e ela tem um peso ali para baixo, né? Nossa, eu acho que não vai ficar ruim ali. No mesmo desenho, acho que fica ruim. Então, a massa M ali, ela tem uma tração assim e tem um peso para baixo. MG. Tá bom? Legal demais. Essa tração vai acontecer uma coisa interessante ali em cima. Vou usar essa cor mesmo. Ali em cima, você tem a mesma tração para cá. Tem que ser detalhista nessa questão. E uma tração para cá, que é a mesma. Onde que ele botou o θ? Ele colocou o θ ali. Se ele colocou o θ ali, eu vou decompor essa tração para cá. O θ está aqui. Este é o T cosseno de θ. E eu acho que vocês conseguem perceber claramente que ali naquela polia, a polia que eu desenhei em preto, você tem uma T para a esquerda e uma T cosseno para a direita. O T cosseno vai ser menor, óbvio. Que o cosseno é um valor entre 0 e 1. Então, essa polia, ela vai sofrer uma força para cá. Essa força para cá é que faz ela ir da posição onde ela está desenhada em preto para a posição onde ela está desenhada em vermelho. Mas o mais legal é que é exatamente isso que faz essa aceleração aí dessa polia, que faz o bloco grande se mover para lá. Então a gente já consegue escrever uma equação, né? Que equação a gente pode pensar ali? Quem ajuda menos quem atrapalha é massa vezes aceleração. Então a primeira fórmula que eu posso escrever ali é T menos T cosseno é a massa do bloco grande, que é mzão, vezes a aceleração A que ele sofre. Tá bom? É a aceleração A que ele vai sofrer. Perceba que é a aceleração horizontal, né? Bacana, bacana. Aqui eu posso até botar T, 1 menos cosseno θ, é MA, onde A é a aceleração horizontal que o bloco grande sofreu. Tá bom? Então, basicamente isso. Ele acaba sendo puxado dessa forma. Não dá para resolver muita coisa com isso, né? Até porque a gente não tem atração. Eu desenhei ali para a gente poder fazer essas brincadeiras, né? Fazer essas brincadeiras. Né? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer aqui agora? Esse daqui, o θ, ele obviamente, ele vem para cá. Ó, peraí, deixa eu pensar aqui. O θ está ali. Então, ele está aqui. Aqui tem que dar 90. Então, ele vem para cá. Tá bom? Ali eu tenho a aceleração do bloco, né? Do bloco menor. A gente chama de A. Beleza? Então, aqui eu tenho uma componente. É só fazer decomposição, gente. Não tem muito mistério. A cosseno de θ. Cuidado aqui, vai aparecer umas componentes loucas, né? Eu coloquei mais um slide para isso? Coloquei, claro. A cosseno e aquela outra ali é que a gente vai ter que tomar cuidado. Por quê? Porque essa outra componente seria o asseno. Só que, ó, uma dica para vocês, cara, uma dica para vocês. Aquela componentezinha, uma é a cosseno, a outra, obviamente, é a vezes seno. Legal. Só que, se você colocar a vezes seno, você vai criar mais problema do que necessário. Até porque a pergunta é pelo a cosseno, tá bom? Então, o que você pode fazer aí? Você vai ter que usar outros argumentos. Se você colocar ali a seno, você cria duas variáveis, a seno e a cosseno. Ah, mas dá para usar a equação da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Legal, pode, sem problema. Mas você está criando problemas que a gente já tem problema demais aí com esse desenho, inclusive, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, para a gente descobrir aquela componente ali, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no seguinte.
né, Não, volta aqui para mim. Olha só, vou falar aqui. Esse corpo, né? Esse corpo, ele está de fato caindo ali, aceleração A. Show de bola. Mas acontece uma coisa legal. O corpo maior, o Mzão, ele foi pro lado com a aceleração A. E a aceleração que ele sofre é responsável por fazer o fio ser puxado. Então o fio está sendo puxado com a mesma aceleração dele. Então o fio foi puxado com a aceleração A, mas obviamente não é toda essa aceleração que recai sobre o bloco Mzinho. Sacou? Então, olha que louco. Essa questão aí, ela é bem puxada mesmo. Então, o fio está sendo puxado com a aceleração A, lá para cima. Assim, ó. Aceleração A. Só que o bloquinho, ele não está sendo puxado com essa aceleração, porque a resultante dele é aquela inclinação ali. Então, a gente precisa ficar ligado sobre qual é a aceleração que a gente colocaria ali, né? Ao longo do fio. Ao longo do fio. Então, é uma questão mais de referencial, tá, gente? É uma questão de referencial. Ele, obviamente, foi puxado para lá. Eu vou fazer aqui uma coisinha. Deixa eu fazer um desenho bacana. Um desenho bacana. Não vai ficar bacana isso, ó. Vai ficar bacana assim. Eu vou fazer um desenho legal aqui para vocês. Que questão louca, né? Esse pontilhado tem a ver com a aceleração A. Claro, né? Porque ele foi para o lado. Isso daí é exatamente o que a polia recuou, é o que o bloco Mzão recuou. Que, obviamente, é igual a isso aqui. O que está pontilhado é igual, tá? É a aceleração A, é a aceleração A. Tudo isso. Para descobrir o quanto que o Mzinho foi para trás, eu vou pegar o A e tirar aquele pedaço. Né? Eu vou pegar o A e tirar aquele pedacinho. Esse daqui eu não queria desenhar, mas eu vou ter que tirar isso aqui. A menos esse pedaço. Se você conseguiu perceber a simetria, aquilo lá também é A vezes cosseno. Aquilo também é A vezes cosseno. Né? Porque ele está exatamente ali no meio. A, ele fica exatamente ali no meio. Então, o que vai ser aquela aceleração? Vai ser o A, né, aquele A roxo ali, tirando A cosseno de θ. É loucura essa questão. Mas eu acho que a pior parte de interpretação é esse lance das acelerações, porque ele está mudando o referencial o tempo todo. Né? Enquanto o fio vai, o bloco M está caindo, só que ele não cai a mesma, né, a mesma quantidade que o fio. Né? O fio é puxado, mas a aceleração do bloco M acaba sendo diferente. Se for necessário, a gente pode dizer que isso daqui é também igual a A, né, seno de θ, né? E como eu já tinha falado. Mas não vamos trabalhar com isso daí. Vamos tentar ser mais objetivo possível, né? Mais objetivo do que isso. Legal. Aquele corpo, volta ali. Aquele corpo M ali que eu desenhei as forças, eu vou fazer a decomposição do MG. Né? O θ, ele tá ali, então, obviamente, ele tá aqui, né? Já tínhamos concluído isso. Legal, aqui é um repeteco, tá, gente? Fazer mais rápido. Aqui é MG seno, ou MG, né? 1 menos cosseno, né? Pensando ali. E esse daqui é o MG cosseno. De boa. Nós já temos uma equação, nós precisamos de outra equação, para depois resolver tudo e ser feliz. Então aqui, o que a gente vai fazer? Ele está caindo, então, quem ajuda a vir para cá, menos quem atrapalha a descida. Então, quem ajuda, MG seno. Quem atrapalha, a tração. Não, vamos ter que
usar a equação fundamental da trigonometria mesmo. É igual a massa dele vezes a aceleração. Só que qual é a aceleração naquela linha? É o A menos A cosseno. Que a gente já discutiu bastante aí. Posso mexer com isso aqui? Posso cancelar até a massa, né? Vou cancelar aqui essa massa, ela vai... Não pode. Ai, meu Deus, tinha uma tração ali, desculpa. Meu Deus, aquela tração ali atrapalhou nossos objetivos. Então aqui, o que eu posso ter? Eu posso ter que mg seno, né? Acho que não dá para fazer muita coisa aqui não. Menos a tração é igual a ma, vou botar o a em evidência, 1 menos cosseno de θ. É legal que já tem 1 menos cosseno ali na outra equação. Questãozinha trabalhosa, bonita, mas trabalhosa, né? E outra equação que eu poderia ter ali, esse mg cosseno, né, esse que sobrou, é o que vai fazer ele cair, né? Então, mg cosseno, a gente pode dizer que ela é a força resultante ali naquela orientação, né? Peraí, escrevi uma coisa errada ali, não? Não, θ, tá certo ali o θ? Não, peraí, gente, que eu... Nossa, depois de tudo isso daqui... Não, isso daqui, gente, não, o θ... Não, o θ não pode estar ali, não, o θ... Meu Deus do céu, gente. Oh, meu pai do céu. Oh, meu Deus. Não. Esse θ, o que acontece com ele? Ele tá naquele lado do peso. O peso tá para baixo. Não. Ele tá nesse ângulo aqui, ó. Ele tá nesse ângulo aqui. Então, sim. Fica ali a menos... a cosseno, eu usei uma simetria ali devido ao desenho, não devia. E esse daqui tá 100, é o A seno de θ, tá? Decomposição ali errada. É uma questão que tem que estar atento a todos os detalhes. E o que ia pegar aqui agora era a geometria, a trigonometria. Você ficar ligado ali no ângulo. Tá bom, θ tá ali. Tá ali é A seno. Então, mg cosseno é a resultante ali, que é M vezes a aceleração, que é A seno de θ. Tá bonito. Corta essa massa. G cosseno de θ é igual a A seno de θ. Muito massa. Achamos uma relação aí entre seno e cosseno. Achamos até a tangente aí desse ângulo. Mas eu acredito que agora nós temos 3 equações para a gente poder se divertir um bocado. Agora é uma matemática em cima de outra, né? Tô ligado aqui, porque a gente vai ter que fazer um monte de... resolver esse sistema aí. Foi o que eu disse, né? A mecânica, ele acaba apelando muito. Só uma coisa, a partir de agora é só matemática mesmo, eu vou resolver aqui com vocês passo a passo, é óbvio, né? Eu acho que essa daí já deu, né, essa questão, pelo amor de Deus, mas você tem que ficar ligado numa coisa, tem que fazer o desenho bonito, né? Encontrar o ângulo correto. Eu estava botando o A cosseno no lugar que não deveria, né? Então, o A cosseno, gente, ó, o ângulo tá ali, né? Ele aparece aqui, na verdade, né? E aí, o A, na verdade, né? Só escrevi na minha cabeça, não quero mais desenhar mais nada. O ângulo θ tá ali. Se eu fizer a decomposição ali, vai ser o A seno de θ. O A seno de θ e o outro seria o A cosseno de θ. A aceleração resultante ao longo da linha vai ser a aceleração total, né, que é para cima, porque a corda foi puxada para cima, menos aquela componente ali, a cosseno, né, da nossa decomposição. Vamos resolver essa equação e acabar a nossa revisão. Gente, vamos lá. Então, quais são as equações que nós temos? Deixa eu escrever aqui. Nós temos T... 1 menos cosseno θ é mzão A. É isso mesmo. A outra, mg seno menos θ. Então, mg seno de θ menos t, menos t, falei errado, desculpa. Ma 1 menos cosseno.
Prepara a álgebra, gente. Prepara a álgebra aí. E G cosseno é igual a seno θ, né? Tá bom. Qual é a nossa pergunta, gente? Até esqueci qual é a pergunta. Ele quer o valor do cosseno de θ. Legal, então é brincar com isso daqui para descobrir o cosseno de θ. Ainda bem que tem algumas equações que tem o cosseno de θ, tá? Uma coisa aqui que eu posso fazer, gente. Eu vou trabalhar, né? Saiba ter uma equação principal. A equação principal que eu escolhi é a segunda, tá bom? Nós vamos trabalhar com a segunda. A segunda vai ser a nossa equação mais importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar as grandezas nas outras para substituir na segunda. Então, por exemplo, ó, na terceira, G cosseno é A seno. Então, eu posso dizer que G cosseno sobre seno é A. Por que eu fiz isso? Por que você fez isso, judeu? Porque eu vou substituir onde tem A, tá bom? Então, eu vou botar aqui, onde tem A, isso aqui. E aí, eu vou trabalhando dessa forma. O T, eu vou isolar na de cima, né? O T, ele é MG, ou seria mais fácil a gente trabalhar com a de baixo? Com a de cima. A de cima é melhor. Ela é mais simples, gente. Ela é mais simples, né? Então, beleza. Então, vamos trabalhar isso aqui, ó. Vamos botar nessa aqui. Tá bom? Vamos trabalhar com essa aqui. O T, eu preciso isolar na segunda. T vai ser igual ao quê? Vou fazer rapidinho porque já cansei. É MG seno θ menos MA 1 menos cosseno de θ. Confere isso? Que eu posso até colocar coisa em evidência, né? MA1, vou botar o M em evidência, né? Se eu botar o M em evidência, fica MG seno menos A. É isso aí? É isso aí. O que nós vamos fazer? Colocar isso aqui. E aí a gente vai manipular para descobrir o cosseno de θ. Aí aqui, gente, vocês torcem muito, por favor, para que esse seno desapareça, né? O seno vai desaparecer, tomara. E o A, né, você ainda pode colocar ele aqui, ó. Ainda vai colocar ele aqui. Uau, é diversão em cima de diversão. Então, vamos lá. T vezes 1 menos cosseno, né? T vezes 1 menos cosseno. O T é aquilo ali. Então, vai ficar M G seno θ menos A. Quem é A? G cosseno sobre seno. 1 menos cosseno θ. 1 menos cosseno θ. Estou usando a primeira, tá? MA. Quem é A? G cosseno θ sobre seno θ. Aí eu acho que tá bonito, gente. Se eu não errar nenhuma conta aqui, ficaremos felizes, né? Ficaremos felizes. Bom, eu vou... O que eu vou fazer? Vou botar o G em evidência ali, né? Então vai ficar MG, vou fazer passo a passo para não errar. Ali vamos tirar o mínimo, vai dar seno de θ. Então ficou seno ao quadrado de θ menos G cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ. 1 menos cosseno de θ é igual a MG cosseno de θ sobre o seno de θ. Tá bom? Corta esse seno com esse seno. Tá de boa. Tá suave. E corta esse G com esse G. Nas opções nem aparece G de fato. Vou aplicar distributivo ali, meus caros. M vezes seno ao quadrado de θ menos G cosseno de θ, menos vai dar mais, G, não, peraí, o G já foi posto em evidência, já foi embora o G, tá bom? Me desculpa. Menos cosseno de θ tá aqui,
Menos cosseno vezes menos cosseno vai dar mais cosseno ao quadrado de θ. 1 menos cosseno de θ é igual a m cosseno de θ. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, aqui tem m, 1 menos cosseno de θ, vezes 1 menos cosseno de θ vai dar 1 menos cosseno de θ ao quadrado. É m cosseno. Certo isso aí? É. Vamos abrir aquele produto notável ali. M. Quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes segundo mais o quadrado do segundo. Ih, rapaz. Ai, ai. Então vai ficar m menos 2m cosseno de θ mais m cosseno ao quadrado de θ é m cosseno de θ. Tá bom, tá bom. Então fica aqui mzinho cosseno ao quadrado de θ, mzinho cosseno ao quadrado de θ, mais menos 2m menos m cosseno de θ mais m é igual a 0. Certo isso? M cosseno ao quadrado de θ, cosseno de θ ali, vai ficar negativo, menos 2m menos m mais m. Tá bom. Galerinha, para descobrir o cosseno, vamos usar Bhaskara. Menos b, então vai dar aquilo ali positivo, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A raiz de b ao quadrado menos 4ac. Cara, eu não mereço. Vou fazer o delta ali em cima. B ao quadrado vai ser menos 2m menos m ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é m, vezes c, que é m. Eu acho que tá certo isso aí, né? Tomara. Eu acho que tá bonito. bonito não tá, não. Quadrado do primeiro, né? Então ali o menos some, né? Então ficaria assim, ó. É a mesma coisa que 2m mais m ao quadrado menos 4m ao quadrado. Tá bom. Quadrado do primeiro, 4m ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui vai embora. Então, quem te deu o delta? M ao quadrado menos 4mm. Sobre 2a. O a é m. Tá bom? Agora é só manipular isso aí, tá? É só manipular isso aí. Como é que eu poderia fazer isso, gente? Eu precisava de mais um slide. Não tem não, né? Tá bom. Eu vou ter que manipular isso aqui mesmo. Primeiro, eu vou aplicar o 2m para todo mundo. Vai ter que usar o sinal negativo na raiz, tá, gente? Porque senão o cosseno fica mais de 1. Então, vamos usar o menos ali. Então, vai ficar ali, ó. 2m dividido por 2m é 1. M dividido por 2m é mzão sobre 2m. Menos. Vamos botar dentro da raiz isso aqui. Ah, deu tudo certo. Quando bota na raiz, fica 4m ao quadrado. Então, vai ficar m ao quadrado sobre 4mzinho ao quadrado, para entrar na raiz. Menos 4mm sobre 4m ao quadrado. Gente, eu falei. Tem algumas questões que dá uma pelada mesmo. 2mzinho menos... Agora, dentro da raiz. Como é que vai ficar isso daqui? A gente pode colocar, né, 4m ao quadrado ali, vai dar menos m sobre mzão, sobre mzinho. Isso. Não é isso aí? Corto 4 com 4, tá valendo, é isso mesmo. É isso mesmo. E ali... mzão sobre 4m ao quadrado.
Meus amigos, agora é olhar lá as opções, né? Pô, 40 minutos dessa questão não dá, gente. É uma questão bem legal. Então, cosseno, ainda bem que vai ser a última só. Então, quem é o cosseno para a gente poder trabalhar? Cosseno. Virou o quê? Como é que estava lá para eu poder fazer aqui? 1 mais mzão sobre 2m. Só tem duas que é assim. Menos... já sei o que marcar. A raiz quadrada, como é que estava lá, gente? Pô, estratégia de prova. M ao quadrado sobre 4m. Menos... mzão sobre mzinho. Olhando aí as opções, eu percebo que só pode ser a letra C. Como é que a gente faz para provar isso, né? A gente desconfia que é a letra C. Mas o que eu poderia fazer aqui, né, é desenvolver a letra C e ver se dá aquilo que a gente sugere ali, né? Só que deixa eu pensar no negócio aqui. Pera aí. 1 mais... mzão sobre 2m ao quadrado menos 1. Quadrado primeiro menos mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado segundo. E tinha aquele menos 1. Isso aqui cortou isso. E... peraí, tem um sinal... negativo. Não é ele não. Na Bhaskara ali, quando eu desenvolvo aquele produto notável, isso daqui é positivo. Positivo. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Então isso daqui é positivo de fato, confirmando a letra C, né? Meu Deus, gente. Foi na hora de um produto notável. O pior não foi a física, de fato. Não, muito enjoado. Tem que você fazer as decomposições de vetores, com certeza, né? Para pegar esse lance da aceleração e tudo mais. Para trabalhar com a aceleração ao longo do fio e a aceleração, né, perpendicular a isso. Que tem aquela resultante que é a aceleração, de fato. Então, muito enjoado, mas, né, deixa eu colocar aqui para você ver a resolução bonita. Mas você tem que saber organizar bonito. Deixa a mecânica, né, principalmente lei de Newton, né, que exige muito, ele realmente puxa mais na álgebra, para fazer no final, né? Se você quiser fazer antes, né, quando sua cabeça ainda está funcionando para resolver aí uma equação de segundo grau, né, sem errar sinais, né, tá aí a resolução para você. Se você quiser fazer antes, beleza, mas saiba que isso daí demanda muito tempo. Então, esteja consciente disso, tá bom? Então é isso, meus caros. Então é isso, fechamos aí nossa revisão. Tem que atacar bem as questões de térmica. Tem uma ou outra de ondas, não coloquei porque a cobrança é baixa. Mas tem também um pouco de mecânica, dinâmica e um pouco de energia também aparece, né? Essa de energia aí nem foi esse bicho de 7 cabeças. Espero que vocês mandem bem lá. Faz com calma. Mas saiba que a prova da EFON, ela realmente puxa em alguns aspectos. É na mecânica. Na cinemática nem tanto, você viu aí. Saber um Pitágoras, saber um pouquinho de forças acaba sendo bem importante, tá bom? Espero que tenha valido aí. Me desculpa aí se eu olhei para aquele sinal e tipo, nossa, fiz rapidão aí, de repente o sinal acabou passando despercebido. Mas espero que você tenha acompanhado de qualquer forma. Excelente prova, manda bem, mas faça com calma e tenha um pouco de estratégia. Escreva mesmo, organiza, faz passo a passo para você não errar um sinal e depois ficar desesperado aí, tá bom? Tchau, gente. Boa prova para vocês, adeus e valeu.